mas é muito bom estar aqui hoje com vocês. E eu preparei uma mensagem, é uma mensagem que está no meu coração. Aliás, eu não preparei essa mensagem para hoje. Isso não quer dizer que a mensagem não esteja preparada, fica tranquilo, tá? Eu quero só apenas dizer com isso que é uma mensagem que tem queimado o meu coração já durante uns bons anos. O tema tem queimado no meu coração. E essa mensagem, o Senhor me deu ela recentemente, porque eu acredito nessas coisas. Embora eu seja um batista, né? Mas eu acredito que uma boa mensagem é aquela que o Espírito Santo te conduz para ela. Não que a nossa inteligência, as nossas formações não sejam importantes, são importantes. Mas tudo isso, se perder para a influência do Espírito Santo, vai atender o que a igreja necessita. Então eu acredito muito nisso. E se pudéssemos colocar um título para essa mensagem, seria Jesus volta agora. Seria esse o assunto. Jesus volta agora. E dizer que Jesus volta agora não quer dizer que eu esteja dando data para a volta de Jesus. Por favor. Jesus disse que ninguém sabe. Se Ele falou, quem será eu? Quem seria eu para falar diferente? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Só o Pai sabe. Mas Jesus nos ensinou algo muito importante. Embora não sabendo o dia e nem a hora, eu vou dizer para vocês algo que vai ajudá-los a compreender o momento. Em Mateus 24, eu não vou pregar Mateus 24, vou pregar Mateus 25. Em Mateus 24 e Mateus 25, nós vamos ver a escatologia ensinada por Jesus, que é importante. Existe a escatologia ensinada por Daniel, que é importante. Existem algumas referências escatológicas pregadas por Jeremias, por Isaías, importante, pelos apóstolos, Paulo, João, Pedro. Mas a escatologia ensinada por Jesus, ela é direta, ela é objetiva. Em Mateus 24 e Mateus 25, Jesus nos ensina um pouco sobre o fim de todas as coisas. E a igreja precisa estar atenta quanto a esse valor. Por quê? Porque o fim de todas as coisas é o nosso objetivo principal. A carreira da nossa fé, Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, 1 Pedro 1, 9, que o fundamento da fé é a salvação da nossa alma. Então você crê, não é para ser curado de uma enfermidade que você possa estar vivendo. Você não crê para ter uma virada na sua carreira profissional. Não, você não crê para isso. Deixa eu dizer uma coisa, você não crê para esse mundo. Eu e você recebemos a fé, que é dom de Deus, não é para crer aqui, é para crer para a eternidade, amém? É para isso que nós recebemos a fé. E Pedro diz na sua primeira carta, deixa claro, o fundamento da fé é a salvação da alma. Então, a eternidade para mim e para você, só te alcança, se salvo nós formos. Senão, não nos alcança. Ok? Posto isso, segundo ponto, essa salvação eterna, que eu gosto de chamar de volta para casa, é como a canção que nós acabamos de adorar o Senhor, é volta para casa. Eternidade, salvação, a consciência em nós tem que ser voltar para casa. A primeira mensagem da igreja, a primeira mensagem da igreja apostólica, logo após o Pentecoste, Atos capítulo 2, após o Pentecoste, Pedro prega o primeiro sermão da igreja. Não durou mais que 10 minutos aquele sermão. Não tinha uma regra homilética, não teve aplicações hermenêuticas, porque não era necessária, a mensagem era objetiva. E quando ele discorre de Moisés aos profetas, o coração de quem ouvia ficou constrangido. Aliás, o texto diz que ficou compungido, ou seja, perturbado. Porque o evangelho, quando encontra um coração perdido, o evangelho não traz paz. O evangelho traz perturbação. E essa perturbação tira o homem da sua zona de conforto e o leva a fazer uma escolha. Foi isso que aquela multidão disse a Pedro. O que nós devemos fazer? E Pedro lhes disse, vocês devem se arrepender. O verbo arrepender no grego não significa mudar de comportamento. Ao contrário do que a gente pensa. O verbo arrepender no grego significa mudar o jeito de pensar, mudar a consciência. Isso é nascer de novo. Ter fé é caminhar nesse nível de consciência. A fé que salva é a fé que transforma a minha consciência e entender que a fé não opera, o fim dela não é para cá.
Muitas orações você vai fazer e Deus não vai responder. E não é porque você não tem fé bastante. É porque o fundamento da nossa fé é a salvação da nossa alma. Quantos entenderam? Muito importante isso. Dentro dessa perspectiva, meu querido, se o fundamento da fé é a salvação da nossa alma, e essa salvação é voltar para casa, tem uma casa te esperando. Jesus foi preparar uma casa para mim e para você. Como é que está a sua expectativa em relação a isso? Como é que está o seu coração? Seu coração queima por isso? Eu quero entrar na casa que Jesus está preparando para mim. João 14, versículo 1, Jesus diz, não se preocupem. Jesus está sentado na mesa da ceia. O momento mais alto do culto cristão se chama ceia do Senhor. É o momento mais alto, é o momento sublime de um culto cristão. Sentado na mesa da ceia, que agora não era somente a celebração da Páscoa, talvez Jesus tenha tido 3 momentos de Páscoa com seus discípulos, no tempo que ele conviveu com seus discípulos, mas agora é o último. E o momento da Páscoa judaica agora transcende a liturgia, transcende a lei do cerimonial judaico e entra para um outro nível. O Senhor dizendo agora é mesa comigo. Agora não é cordeiro, agora não é erva amarga, agora não é pães asmos. Agora é a minha vida, é o meu corpo e é o meu sangue. Sentado nessa mesa, ele diz, não se preocupem, não fiquem atribulados, eu vou preparar um lugar. E esse lugar é o lugar onde eu vou estar. E eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. É volta para casa. A mais importante expectativa da igreja tem que ser voltar para casa. Ir de volta. Só que essa volta para casa tem uma porta de entrada. E sabe qual é essa porta de entrada? Arrebatamento. Se você é um homem, uma mulher que não está muito ligado nessa palavra arrebatamento, e a palavra arrebatamento é uma palavra bíblica, arrebatamento é um ensino bíblico, é só ler a Bíblia, né? Aí você encontra, está lá. O apóstolo Paulo fala sobre isso de forma objetiva, na primeira carta aos Tessalonicenses, de forma clara, direta, capítulo 4, versículo 17, e seremos arrebatados, está escrito, tirados bruscamente, tirados violentamente, ou seja, com força, com velocidade, para nos encontrarmos com Ele. A porta de entrada para a casa celestial chama-se arrebatamento da igreja, porque essa casa não é um lugar transitório, essa casa é um lugar permanente. Apocalipse capítulo 21, versículo 7, o Senhor diz no versículo 7, ao vencedor. Por 8 vezes aparece ao vencedor, essa palavra ao vencedor na Bíblia. 8 vezes. 8 vezes. A última vez que essa palavra aparece é o Senhor dizendo na conclusão de todas as coisas. Arrebatamento já aconteceu, grande tribulação já aconteceu, milênio já se completou, agora completou-se tudo e o Senhor diz, o vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e vocês me serão filhos. Casa. Esse é o lugar a ser buscado. Só que a porta de entrada para essa casa se chama arrebatamento da igreja. Estar com o Senhor para sempre. João capítulo 8, versículo 35. O servo não fica na casa, mas o filho fica na casa para sempre. A porta de entrada para essa casa, essa morada eterna com o nosso Pai Celestial, chama-se arrebatamento da igreja. Estaremos com Ele para sempre. É pelo arrebatamento. Sem o arrebatamento, ninguém está com o Senhor para sempre. Pastor, os que morreram em Cristo não estão bem, fica tranquilo. Se você conhece algum crente em Jesus, um homem ou mulher apaixonado por Jesus, que já partiu, fica tranquilo, eles estão bem, mas não estão com o Senhor para sempre ainda. 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo fala sobre isso. E depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, e a parte final do versículo 17, e estaremos com o Senhor para sempre. Arrebatamento é fundamental para a carreira da nossa fé. Se o meu coração não buscar esse lugar, você pode perder o momento mais sublime no que diz respeito à sua fé. É participar da volta do nosso Senhor. A mensagem da igreja precisa ser uma mensagem completa. E qual é a mensagem da igreja? A igreja tem que falar sobre criação, sobre queda, sobre redenção, mas a igreja tem que falar sobre volta para casa. Isso completa o ciclo. Aqui não é o nosso lugar. O Senhor não nos deu a palavra dEle, não nos deu o Espírito dEle, para que no final ficássemos aqui, não. Ele tem uma casa eterna, celestial nos aguardando, que Ele vai nos buscar e vai nos levar para ela.
O tema arrebatamento, infelizmente, sumiu, se esvaziou dos sermonários da igreja moderna. Por quê? Porque é uma mensagem que não atrai. Que mensagem vai atrair eu dizer para você que você tem que morrer? Que você vai abandonar essa terra? Que você tem que... Mas eu construí tanta coisa. Há uns anos atrás, uma pessoa da nossa igreja, porque além de ser pastor sênior da igreja que o Senhor nos confiou, eu sou empresário, nós temos algumas empresas, então, claro, eu construí um patrimônio por causa do meu trabalho. E uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, o senhor fala tanto de arrebatamento, de ser arrebatado, mas e o patrimônio que o senhor tem, como é que fica? Eu fiquei olhando para ele e falei: meu Deus, olha a mente dele. Ele está preocupado com o que a gente constrói nesse mundo. Jesus nos ensinou: não ajunte tesouros onde a traça corrói, a ferrugem consome e o ladrão rouba, mas ajunte tesouro onde o ladrão não rouba, a ferrugem não consome e a traça não corrói. O problema da igreja moderna é onde ela entesourou seu coração. Mateus capítulo 6, Jesus diz: aonde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Versículo 21. O meu coração, se ele estiver no Senhor, eu vou desejar o Senhor. Cuidado, onde você tem tesourado o seu coração. O arrebatamento da igreja é um ótimo termômetro para dizer a qualidade da fé que você vive, se ela salva. Onde está o nosso coração? É hora de orar, sabe? Eu coloco os horários de orar no meu relógio. Perdão aí. Perdão aí. Para não esquecer, né? A gente procrastina muito, né? Então vai construindo um hábito. Mas enfim. Cuidado onde você coloca o seu coração. A volta de Jesus tem que ser o tema mais desejado por nós. É a porta de entrada para a eternidade. O apóstolo Paulo fala de uma coroa de justiça que ele vai receber naquele dia, que é o dia da vinda de Jesus. E no versículo 8 da segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, Paulo diz: coroa essa que o Senhor dará a todos aqueles que amam a sua vinda. É o amor pela volta dele que nos dá a coroa naquele grande dia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: você ama a volta de Jesus? Deixa eu lhe fazer uma pergunta: você ora pela volta de Jesus? Pastor, mas eu posso orar pela volta de Jesus? Ele disse que a gente não sabe a hora e nem o dia. Não, ele disse que a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas ele não disse para você não orar pela volta dele. Aliás, ele disse para orar e apressar a volta dele. Interessante. Olha o que ele diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então tem que ter um desejo no nosso coração pela volta de Jesus, maior do que um desejo por qualquer outra coisa. Na minha agenda de prioridade, na minha agenda de busca, na minha agenda de metas, na minha agenda de objetivos, na minha agenda de propósitos, se a volta de Cristo não encabeçar essa agenda, deixa eu lhe dizer, há um problema grave acontecendo em relação à nossa fé. Existem equívocos muito graves que podem comprometer a nossa caminhada. A igreja moderna vive um problema sério de identificação com o seu destino eterno. Por quê? Porque a igreja moderna se embriagou com esse mundo, se envolveu com uma teologia liberal, progressista, ideológica, e saiu da simplicidade dos textos, das referências bíblicas que salvaram a nossa vida. Isso não pode acontecer. O nosso coração passou a desejar mais o que Ele nos deu do que Ele quer ser na nossa vida. Arrebatamento da igreja, nos encontrarmos com Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: o quanto você ama a volta de Jesus? O quanto você ora pela volta dele? Porque só ele dará jeito em todas as coisas. O sentimento da igreja apostólica, a igreja primitiva, falei no primeiro culto, que é o padrão de uma igreja. A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, que vai desde a ascensão de Jesus, a assunção de Jesus aos céus, até a morte do último apóstolo, que foi João no ano 100, essa igreja é um modelo de igreja a ser copiado. Essa igreja é o padrão de igreja a ser modelado, porque é o padrão que deu certo. A igreja de Jerusalém, em 70 anos aproximadamente, alcançou mais de 500 mil pessoas, com todas as limitações que se tinha na época. O apóstolo Paulo, em Éfeso, funda uma igreja, funda uma escola, chamada Escola de Tirano. Em 2 anos, discipulando gentios e judeus,
em Éfeso, uma cidade pagã, idólatra, endemoniada. Se tem uma cidade endemoniada, na época era a cidade de Éfeso. Cultuava Diana. Deusa Diana era representada por uma estátua com os seus seios de fora, se oferecendo para as pessoas. Paulo funda igreja em Éfeso. Paulo começa uma escola de discipulado em Éfeso, com 12 homens que nem crentes em Jesus eram, mas amavam a Deus sobre todas as coisas. Esses 12 homens começam uma escola com Paulo. Em 2 anos, toda a Ásia ouviu falar de Jesus. Sabe por quê? Porque havia algo nessa igreja que permitiu ela cumprir um propósito. A identidade dos apóstolos, a identidade da igreja primitiva, era uma identidade que aguardava a volta de Jesus para a sua geração. Eles viviam por isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: você seria capaz de morrer hoje só para não negar Jesus? Você hoje está preparado. Pastor, ninguém está preparado para morrer. Quem crê em Jesus está preparado para morrer, porque morrer é o nosso lucro. Se essa consciência não influencia a nossa vida diária, algo de errado em relação à nossa fé está acontecendo, precisa ser reavaliado. Os nossos irmãos da igreja primitiva não tinham receios, estavam preparados para morrer a que tempo fosse, se exigidos eles fossem. E morreram. Milhares, não foram dezenas e centenas, foram comidos vivos, despedaçados vivos na arena do Coliseu Romano. Sabe por quê que eles foram devorados vivos pelas feras do Coliseu Romano? Por 2 fatores. Primeiro fator, porque eles criam em Jesus. Segundo fator, porque eles se reuniam para adorar Jesus. Então cuidado quando nós queremos não congregar. Porque o congregar trouxe para os nossos irmãos da igreja apostólica o martírio no Coliseu Romano. Trouxe para os nossos irmãos o martírio de serem queimados vivos e distribuídos para incendiar as ruas de Roma. A igreja apostólica, a igreja primitiva é um padrão, é um bom padrão de igreja fiel, que o Senhor se alegra com ela. E essa igreja primitiva, e essa igreja apostólica, ela tinha uma expectativa. Sabe qual era a expectativa? Jesus volta na minha geração. Era a expectativa. O tema da mensagem hoje, dizer que Jesus volta agora, não é te induzir a te dar uma data, não, mas a resgatar um sentimento. Senhor, volta agora, me leva, eu quero voltar para casa. Essa que é a intencionalidade. O apóstolo Paulo cria que Cristo voltaria na sua geração. Paulo cria que seria arrebatado. Leia a carta aos Filipenses, leia a carta, a primeira carta à igreja de Corinto. Paulo cria que seria arrebatado. O apóstolo Pedro cria que seria arrebatado. O apóstolo João cria que seria arrebatado. Esse é um sentimento que o Espírito Santo planta no nosso coração. É Ele que coloca isso no nosso coração. Por quê? Porque é esse sentimento que nos faz cada vez mais apaixonados por Ele. E é essa paixão que me santifica, que me separa de um mundo perdido, que me desconecta do secularismo e me faz agora dependente, desejoso, faminto, sedento do que é espiritual. É o Espírito Santo. A igreja moderna, a igreja dos nossos dias, é uma igreja que teve revelação como os nossos irmãos apostólicos jamais tiveram. O nível de revelação que nós temos na palavra, o nível de revelação que nós temos na nossa adoração, nós transcendemos o louvor. Hoje nós transcendemos o louvor. Hoje nós estamos vivendo aquilo que se chama adoração, que é diferente. Adoração não tem relação com música, é além da música. Se louvor é reconhecimento, adoração é relacionamento, é intimidade. O Senhor tem nos trazido para níveis cada vez mais profundos de relacionamento com Ele. Porém, apesar de sermos a igreja que mais tem revelação do que Deus é e daquilo que Ele quer mostrar, apesar de sermos a igreja que vive um momento, um cronos, um tempo, que mais temos sinais de que Ele volta agora. Nós somos a igreja que mais tem sinais de que Cristo volta agora. Um conjunto. É um conjunto, não são eventos isolados. Ah, pastor, mas terremoto sempre teve. Guerra sempre tiveram, não concordo. Mas coordenados? Estude um pouco mais, vamos estudar um pouco mais de geopolítica. Vamos sair da contemporaneidade da geopolítica, vamos transcender, vamos abrir, vamos minimizar, não maximizar, vamos minimizar os calendários, as agendas. Os nossos irmãos da igreja apostólica eram os que menos tinham sinais da volta de Jesus, mas criam que Cristo voltava na sua geração e viveram nessa perspectiva. E nós somos a igreja com mais revelação de Deus, com mais intimidade com Deus, com mais conjuntos de sinais de que a volta dele está próxima, mas somos a igreja que menos deseja a volta dele. Isso é um grande problema. Algo precisa ser repensado em relação à nossa fé.
São 37 anos, que presente que o Senhor deu para vocês. Que presente, permanecer durante tanto tempo, apesar de tantas dificuldades. Apesar de tantas contaminações que tem tentado entrar na igreja e subverter os valores da igreja. Você sabe do que eu estou falando. Quantas palavras você ouviu e você percebeu que não eram bíblicas, que eram palavras ideológicas, palavras manipuladoras, mas você buscou uma palavra saudável e Deus te plantou numa igreja saudável. Não é fácil permanecer. Não podemos perder a caminhada, não podemos perder a passada. A passada tem que ser mais aberta, pastor Hugo, não pode ser mais tímida, porque o nosso Senhor, Ele vai vir. Ele vai vir. Quer eu queira, quer você não queira. Quer eu creia, quer você não creia. Ele vai vir. Mateus capítulo 24, no Monte das Oliveiras, começa um assunto. E aqui eu quero começar a minha mensagem para caminharmos de forma objetiva. Precisava colocar essa plataforma de introdução, de proposição, para colocarmos os pontos que eu quero abordar hoje. No Monte das Oliveiras, em nenhum lugar mais próprio que o Monte das Oliveiras. Por quê? Porque o Monte das Oliveiras, ele fala com os discípulos, nesse momento, uma palavra escatológica. E, por favor, eu quero repetir o que eu disse no primeiro culto. Não veja a minha mensagem como apocalíptica, mas veja ela também como apocalíptica. Porque o Evangelho é apocalíptico. E apocalipse significa revelação. Apocalipse não significa tragédia. Apocalipse significa tirar o que está encoberto e trazer para a luz. E o Evangelho traz para a luz as verdades que podem salvar a nossa vida. Amém, queridos? No Monte das Oliveiras, Jesus ensina para os discípulos sobre o fim. No mesmo Monte das Oliveiras, Jesus foi assunto aos céus. E no mesmo Monte das Oliveiras, Ele voltará e tocará para governar toda a terra para a glória do nome do Pai. Então, esse texto ele é muito simbólico. Em Mateus 24, versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado, assentado. É interessante. Pastor Hugo, por que a gente prega de pé? Porque você vai ver, Jesus só ensinava sentado. A gente cansa menos as pernas. Sabe, uma sugestão, vou falar para o Dimas a próxima vez que eu vim aqui. Lá na nossa igreja eu não consigo mais, porque eu tenho um problema na coluna, eu prego sentado. Né? Mas está aqui, é de Deus, viu? Jesus pregava sentado. Tá na Bíblia, tem que ser bíblico. Então, assentado, quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, lhe pediram, preste atenção. Os discípulos fizeram 3 perguntas. Dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eles fizeram 3 perguntas, Jesus só respondeu 2. Por quê? Porque quando sucederá todas essas coisas, só o Pai sabe. Mas as demais Jesus ensinou para os discípulos. Jesus ensinou sobre o sinal da vinda e da consumação dos séculos. E Jesus fala, vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter guerra, mas calma. É só o princípio das dores. É só o começo das dores. Ainda não é o fim. Reino contra reino. Vocês serão atribulados. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Ser um cristão hoje, dizer que você é um cristão publicamente não é uma boa. Não é uma boa, você não vai fazer muitos amigos. Se você disser que é um cristão, significa que você é um homem da Bíblia, que você é uma mulher da Bíblia. E ser um homem da Bíblia, uma mulher da Bíblia e um homem da Bíblia significa que você discorda frontalmente com alguns valores que esse mundo quer nos impor. Significa, por exemplo, que você concorda e aceita e crê somente num tipo de casamento, que é o casamento bíblico. Não é o casamento que a igreja quer crer, é o casamento que Deus disse que deve ser, que é entre um homem e uma mulher. Isso não vai te fazer muitos amigos. Você se posicionar contra essas influências que querem tirar a nossa liberdade e ferir a segurança dos nossos filhos, de introduzirem um terceiro banheiro nas escolas, não é lei, é uma sugestão que vai ser acatada. E se não for acatada, o Ministério Público vai em cima, vai estar lá. Você se posicionar contra isso te faz fora de um contexto global que destoa do que é normal. Sim, ser bíblico é não ser normal com esse mundo mesmo. Ser cristão hoje não é te colocar numa zona de segurança. Ser cristão hoje é as pessoas olharem para você de uma forma diferente. Olharem para você e para mim de uma forma, ali vai mais um radical e um extremista. E eles não estão errados. Ser cristão é ser extremista. Porque é luz ou é treva. É justiça ou injustiça. É profano ou é santidade. Ser cristão é de fato escolher um lado. Não dá para ser um cristão e tentar
ajeitar as coisas, ser condescendente. Condescendência não combina com o evangelho. Jesus já disse isso. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Se escandalizarão, trairão, odiarão, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Nunca foi tão verdadeiro isso como nos nossos dias. A iniquidade irá se multiplicar. O amor de quase, escute, o amor de quase, não é o amor de muitos. Não é, porque muitos pode ser de 100%, 40% é muito, sim ou não? 50% é muito, sim ou não? Mas o texto está dizendo que o amor de quase todos se esfriará. Então fique tranquilo, muitas pessoas vão desistir. A compaixão vai fugir do coração. Eu estou falando sobre igreja, essa palavra é sobre igreja. A compaixão não vai fazer parte mais do coração. Mas o Senhor diz, versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevera. Persevera aí, tá? Persevera. Desiste não. Fica firme, a recompensa vale a pena. A recompensa é naquele grande dia, você ser recebido e passar os portais celestiais e Ele dizer, seja bem-vindo, bendito do meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vale a pena perseverar na presença dEle. E todo esse quadro difícil não vai impedir o evangelho de ser pregado. Não importa. O que importa é se perseveramos. Versículo 14, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então, o que diz o texto? O fim virá. Aí o fim começa. E aí nós seremos tirados daqui. Será que você poderia glorificar Deus por isso? É a nossa expectativa, irmãos. Então, se prepare para tempos difíceis, sim. Se prepare para a luta, sim, mas nunca se esqueça que aquele cujo nome é o Consolador, jamais abandonará aqueles que nele confiam. Então não é o fim, mas está perto. Está perto, nós podemos ser a geração que vai ter o privilégio, nós podemos ser. Mas algo pode nos impedir de sermos. E aqui eu entro, de forma objetiva, em 3 pontos que nós precisamos desenvolver se queremos ser essa geração do arrebatamento. Mateus capítulo 25, Jesus conta 3 histórias para falar de uma qualidade que precisa existir na vida de homens e mulheres que querem ser arrebatados, que querem participar desse momento sublime chamado volta de Jesus. Ele conta 3 parábolas, dentro de um contexto judaico. Você tem que olhar para esse texto de uma perspectiva não ocidental, mas de uma perspectiva do povo judeu, do Oriente. Mateus foi escrito para os judeus. Cada evangelho teve um público-alvo. Marcos foi escrito para os gentios. Cada evangelho apresenta Jesus de um jeito. Mateus apresenta Jesus como o grande rei, e falando para judeus. E ele conta a primeira parábola para ensinar para os discípulos, para aqueles que o ouviam, como será o reino dos céus. E ele diz, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Pronto. Só que agora ele começa a distinguir. 10 virgens, pureza, separação, exclusividade. Vamos aplicar? Santidade, devoção, entrega, paixão. Só que o texto diz que essas 10 virgens que tinham lâmpadas nas suas mãos tinham um objetivo. Qual é o objetivo? Se encontrar com o seu noivo. Quem é o noivo? Cristo é o nosso noivo desejado. Cristo é o noivo amado, é o noivo esperado. A metáfora de Deus para dizer como Ele vai se relacionar conosco na eternidade é casamento. Para tipificar o grau de intimidade que Ele quer ter conosco. E nessa parábola Jesus diz, 10 virgens, lâmpadas nas mãos, saíram para se encontrar com o noivo. Porém, 5 delas, o texto diz no versículo 2, eram nécias, eram loucas, imprudentes. É o que as versões atuais trazem. Mas a palavra original, o grego original, para a palavra nécia, é incrédula. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, ok. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, essa perseverança tem que valer para tudo aquilo que o Senhor diz que vai fazer, não pode ser parcial. 5 eram prudentes e 5 eram incrédulas. O que definia a imprudente, eu quero usar a palavra incrédula, ok? Porque é mais valioso no que realmente o texto quer dizer. O que quer dizer, o que diferencia uma ser prudente e a outra incrédula? Porque ambas tinham lâmpadas acesas. Ambas eram virgens, mas 5 apenas tinham reserva de azeite para manter as lâmpadas acesas para o momento decisivo. Só 5 tinham. As outras não se importavam. Não vai acontecer.
Não, o noivo não vai chegar. Como assim? Porque dentro da tradição judaica o casamento era diferente do nosso. O casamento durava dias. A noiva se preparava, ela era acompanhada por moças que cuidavam dela, que eram moças que tinham que dignificar a qualidade de noiva que ela era. Então eram moças, eram mulheres virgens, mulheres dignas, que preparavam seus vestidos, seus adornos. E o casamento durava dias e não se sabia quando o noivo iria chegar para o casamento. Interessante. Hoje você tem convite com data, hora, né, lugar para casamento. Não, naquela época não era assim. Só dizia, o casamento vai acontecer, venha. Aí você ia e ficava lá esperando. Esperando quem? Diferente de hoje, não era esperando a noiva, era esperando o noivo. Porque o personagem mais importante do casamento é o noivo. Cristo é o personagem mais importante da nossa fé. Aguardamos Ele, nada para esse mundo, é Ele. É por Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui. Então as pessoas ficavam aguardando o noivo. E como é que eles sabiam? Quando o noivo estava pronto para se apresentar para o casamento, um proclamador passava pelas ruas da cidade dizendo, eis o noivo, preparai-vos. E quando se dava esse grito pelo proclamador, os convidados agora iam para a festa, para a cerimônia das bodas. E isso acontecia de noite, por isso que precisavam de lâmpadas. Porque as moças que cuidavam da noiva tinham que conduzi-la por um caminho escuro, iluminando o caminho. Se não houvesse lamparinas acesas, elas não poderiam conduzir a noiva e ficavam de fora. O texto diz então, que essas 10 virgens, 5 loucas, 5 imprudentes, 5 incrédulas e 5 prudentes, dormiram e acordaram com um grito. Qual foi o grito? À meia-noite. Meia-noite, a hora da surpresa. Meia-noite, a hora do imprevisto. Meia-noite, a hora que nós não estamos preparados. Assim será a volta do nosso Senhor, quando menos imaginarmos Ele volta. Mas a questão é, temos lamparinas acesas e reserva de azeite? Porque quando foi dado o grito, eis o noivo, as 5 incrédulas acordaram, suas lâmpadas estavam acesas, mas não tinha azeite suficiente para mantê-las acesas por grande momento. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você adora Jesus, você ama Jesus, você é fiel à sua igreja, sua lâmpada está acesa, mas a questão não é se ela está acesa, a questão é a reserva de azeite para que ela continue acesa, para o dia que o grito for dado, eis o noivo, e você possa entrar até a presença dele? Essa é a pergunta. As incrédulas não acreditaram que o momento poderia ser iminente, e o momento é iminente. O fato é iminente. Eis o noivo, e elas foram comprar azeite para suas lamparinas, só que o tempo já havia passado, a porta se fechou. Não fica de fora, se prepare. Primeira lição que nós aprendemos em relação à expectativa para sermos arrebatados, tenha azeite na sua vasilha. Sua lâmpada está acesa, glória a Deus, mas tem azeite para ela manter-se acesa, apesar de todas as dificuldades. Tudo que esse mundo produz é para consumir a nossa esperança. Tudo que esse mundo produz é para abater a nossa esperança. Tudo que esse mundo gera é para abater a nossa esperança. Mas se houver reserva de azeite na vasilha, não há nada nesse mundo que poderá corromper a nossa esperança em Cristo Jesus. Reserva de azeite, vida espiritual. Reserva de azeite, vida com Jesus. Reserva de azeite, uma vida de intensas orações. Precisamos mudar o nosso padrão de vida de oração. Precisamos orar, 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 até descobrirmos um lugar. Que lugar é esse? Adorar. Adoração não tem relação com música. Tem relação com um desejo de alguém que nós não queremos mais perder. Quando nós oramos, o assunto somos nós, o assunto sou eu, é você, é o mundo, as dificuldades, são os problemas. Tudo bem, mas quando nós adoramos, o assunto não somos mais nós. Quando nós adoramos, a pauta não é mais sobre nós. É só Ele, é só Ele, é Ele, glória para Ele, louvor para Ele, majestade para Ele. Precisamos alcançar esse lugar no Senhor. Reserva de azeite, intensas orações, meditação bíblica. Sejamos homens e mulheres da Bíblia. Homens e mulheres que conhecem a Bíblia, de se relacionar com a Bíblia. Somos uma igreja hoje que conhece de Bíblia o que nós ouvimos os outros falarem da Bíblia. Não seja um homem e uma mulher que conhece Bíblia do que você ouve os outros falarem da Bíblia. Seja um homem e uma mulher que conhece a Bíblia do que você experimenta com a própria Bíblia. É diferente. Não é só um livro. Não é uma literatura que você tem na mão. Você tem na mão a expressão exata da vontade de Deus para mim e para você. É isso que esse livro é. Segundo valor para alcançar o arrebatamento é a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, começa dizendo que um homem se ausentou do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. Isso te faz
se relaciona com algo? Um homem se ausenta do seu país, chama os seus servos e lhe confia os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1 talento. E o texto diz que deu a cada um, versículo 15, conforme a sua capacidade. Deus te dá conforme a sua capacidade, mas Ele espera mais do que a sua capacidade pode dar. O texto diz no versículo 19, que depois de muito tempo, voltou o Senhor daquele servo para ajustar conta. Jesus volta também para ajustar contas. Nós teremos contas a prestar. Você é salvo, mas não se esqueça, você recebeu uma missão. Sabe qual missão você recebeu? De pregar o Evangelho. Mateus 28, 19 e 20. Marcos 16, 15. Lucas 24, 47, Atos 1, 8. Essa é a missão da igreja. Ele vai voltar para acertar contas. Somos missionários para esse tempo presente. E o texto diz que quando esse Senhor volta para acertar contas, o que recebeu 5 talentos disse: Senhor, ganhei mais 5 talentos. E o seu Senhor disse: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. O que recebeu 2, entregou mais 2. E o seu Senhor disse a mesma fala: servo bom e fiel, te colocarei sobre muito. Entra na alegria do seu Senhor. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele diz: Senhor, sei que tu és homem severo, que colhe onde não semeia, que ajunta onde não espalha. Receoso, cuidadoso, escondi na terra o que era teu. Está aqui o que é teu. E o Senhor então lhe responde: servo mau e negligente, você sabe quem eu sou, você sabe que eu ajunto onde não espalhei, que eu colho onde eu não semeio, e você não multiplicou meu talento. E a palavra de ordem é: retirai tudo que lhe tem e seja dado a quem tem mais. Versículo 30 de Mateus 25. E o servo inútil, lançai-o fora das trevas, ela liberar choro e ranger de dentes. Lucas 17, do 7 ao 10, Jesus contou uma história. Quem é o Senhor que tendo um servo que está cuidando da lavoura e do gado, que diz para esse servo: servo, entra, senta na mesa e come. Quem é o Senhor que, ao invés de dizer isso, não dirá: servo, você trabalhou o dia todo, você está cansado, mas prepara o meu banho, prepara a minha comida, e depois que você fizer tudo o que eu mandei, você está liberado. Jesus diz: assim é. Depois de fizer tudo, seja considerado servo inútil. Sabe o que é o servo inútil? É aquele que faz somente o que foi mandado. Sabe qual é a lição que fica na parábola dos talentos em relação ao arrebatamento? Vai além. Você pode fazer mais do que a sua capacidade. E sabe por quê? Porque a capacidade de produzir aquilo que Deus espera de mim e de você não é por causa da força do nosso braço, nem pela nossa capacidade de conhecimento, mas o que produziremos para Ele é pela força do Espírito dEle que habita na nossa vida e pelo poder da palavra que Ele nos deu, que não falha jamais. Não há desculpa para não sermos produtivos além da expectativa. O Senhor não espera nada menos do que surpreendermos com a nossa capacidade de sempre entregar mais. Vai além, sai da zona de conforto, rompa o comodismo. Sair da zona de conforto é desafiador, mas é sair da zona de conforto que vai nos dar o direito, naquele grande dia, vermos a face do nosso Rei. Terceiro lugar, e para concluirmos, a última história que Jesus conta, nos ensina sobre o reino dos céus, sobre estarmos no reino dos céus, em Mateus 25, é na história do julgamento dos gentios. Olha como é que começa essa história no versículo 31. Jesus diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e aqui é uma referência ao milênio, aqui agora é milênio, o arrebatamento já aconteceu, mas o julgamento começa agora. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O Senhor é seletivo, sim. Não se engane. Jesus é seletivo, está aqui, Ele vai separar. Não viva nesse discurso de um amor que tudo aceita. Não, o amor de Deus não aceita tudo. Por causa do amor de Deus, Ele é capaz de perdoar tudo, desde que haja arrependimento e mudança de rota. São coisas diferentes. O amor de Deus traz à existência o juízo de Deus. É o amor. É o amor de Deus que traz o juízo. Por quê? Porque Deus executar o juízo em relação àqueles que zombaram do seu nome é a maior demonstração de amor para aqueles que amaram e foram fiéis ao seu nome durante toda a vida. Ele vai separar. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E então dirá o rei, escute, versículo 34, Mateus 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora,
A grande pergunta para essa fala de Jesus é: qual será o motivo para ele dizer para mim e para você, entra no reino que você está preparado? A resposta está no versículo 35. Por que vocês vão entrar no reino? Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Estava nu e vocês me vestiram. Forasteiro e me hospedaram. Doente, me visitastes, e preso, vocês foram me ver. O texto diz que os justos, no versículo 37, dirão: Senhor, mas quando é que nós fizemos isso para o Senhor? Nós não nos lembramos de termos feito isso. E ele dirá: quando vocês fizerem todas essas coisas a estes meus pequeninos, a mim vocês estarão fazendo. Terceira lição para ser arrebatado, Efésios 2, 8 e 9. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela fé. Mas o salvo deve ter obras para testificar e validar o Deus que ele escolheu e decidiu servir. Tem que ter obra, porque as obras validam o que nós cremos. O salvo expressa obras não para ser salvo, mas porque salvo ele já é. Terceiro desafio: tenha obras. Tenha obras. Dê pão para quem tem fome. Tem um mundo perdido aí porque não conhece o Evangelho. E o Evangelho é o pão que mata a fome desse mundo perdido. Dê água para quem tem sede. O Evangelho de Jesus é a palavra que vai saciar as ansiedades da alma desse mundo que não conhece a Deus. Esse mundo doente só pode ser sarado por um Evangelho que salva o homem da sua enfermidade espiritual que o condenou à morte. Só o Evangelho pode hospedar esse mundo perdido e sem destino numa morada eterna chamada eternidade, casa de Deus, presença do Pai. Só a igreja, pregando o Evangelho, pode libertar esse mundo cativo, escravo do pecado. Terceira lição para ser arrebatado: pregue o Evangelho. Uma igreja que não evangeliza, um homem, e quando eu digo igreja, eu não falo de uma denominação, eu falo de uma expressão para esse mundo perdido. Um homem e uma mulher que de fato nasceu de novo, ele tem que ser missionário, um pregador do Evangelho, aonde quer que ele esteja. Falar que Jesus é a única esperança para esse mundo perdido. 37 anos, o Senhor os trouxe até aqui, porque o Senhor ainda precisa completar uma obra. Tem homens e mulheres aqui nessa manhã dispostos a completar essa obra. Vamos nos colocar de pés, vamos orar em nome de Jesus.